Bom, vamos lembrar, essa aula vai parar no YouTube. Então, para todo mundo que tem alguma restrição, alguma questão, que não quer se expor, tá tudo certo, fecha a câmera, fecha o microfone. Se tiver perguntas, pode deixar para o final da apresentação, ou pode mandar no chat, que vai estar tudo certo. A gente vai sanar essas dúvidas sem problema nenhum, sem precisar abrir o microfone. Isso para quem tem algum tipo de desconforto em aparecer, tá? A gente tem que lembrar, porque nós temos a questão da Lei de Proteção de Dados, e a gente precisa lembrar vocês que essa imagem, né, essa gravação vai ficar ali no YouTube, aberto. Então, tá tudo bem se vocês quiserem fechar a imagem, não aparecer, se resguardar. Para mim, tá ok. Tá bom? Como de praxe, a gente sempre começa olhando para a numerologia quando a gente fala do mês. E por que é tão importante a gente olhar a numerologia? Porque a gente está falando da numerologia mundial e a gente vai entender como o coletivo vai se movimentar. Independente de nós termos a nossa energia pessoal, a gente tem energias coletivas acontecendo. Essas energias, elas vão nos atingir como um todo, então, de alguma maneira, vocês vão estar olhando para começos, às vezes mais intensificado, às vezes menos intensificado, mas vai estar todo mundo olhando para algum tipo de começo. Da mesma maneira que você vai estar olhando para o começo, as pessoas ao seu redor também. Então, por ressonância de campo, a gente está vibrando essa energia. A energia de novembro, no positivo, ela vai trazer para a gente iniciativa, coragem, dinamismo, determinação, oportunidades, vontade de romper obstáculos, de mudar situações que não estão confortáveis, ousadia, vontade de romper barreiras e de ter se apropriar da nossa história. Então, é um período maravilhoso para a gente botar para jogo novos sonhos, novos projetos, novos desejos, porque essa energia é intensificada pela numerologia 1. Ela, porém, traz como efeito colateral a possibilidade de imprudência, de precipitação, de irritabilidade, de pressa, de agressividade, de violência, de ansiedade, aquela coisa da gente agir sem pensar, meter o pé pelas mãos, não ter um planejamento adequado, a competição exagerada, a necessidade de fazer as coisas só para ser o primeiro. Então, de um lado, a gente tem muita força de ação e coragem, mas do outro lado, a gente pode trazer o que tem de negativo nisso, que é talvez uma agressividade, talvez uma irritabilidade, um nervosismo. E aí a gente tem que pensar que o universo está sempre conversando, né? Tudo conversa. E não é à toa que logo no primeiro dia do ano a gente entra na lua nova de Escorpião. E Escorpião, na astrologia clássica, é regido por Marte, que tem uma conversa muito própria com essa numerologia 1. Porque Marte é corajoso, Marte é ousado, Marte é assertivo, determinado, Marte é bravo, ele abre caminhos, ele puxa fila, ele lidera, mas ele também é nervoso, ele é inquieto, ele é irritado, ele é precipitado, ele pode ser rancoroso. Então, a gente está falando de uma reinteração dessa energia. Então, bem ou mal, seja porque a numerologia é 1, ou porque a gente vai estar até o dia 21 ou 22, se não me falha a memória, sob o comando de Escorpião, que também é regido por Marte, essa reinteração. Ali em cima está energia do 9, mas está errado, né, gente? É a energia do 1. Estamos no mês 1. Só para vocês prestarem atenção ali, que eu cometi um equívoco. Vocês que estão aqui já conhecem a proposta rápida de olhar para as fases lunares, mas como talvez alguma pessoa que vai assistir essa aula não conhece, a gente tem que pensar que as fases lunares,
elas interferem diretamente a nossa energia interna. Isso significa que, sempre que tem uma lua nova, a gente está mais disposto a decidir, a planejar o que a gente quer fazer naquele ciclo. Então, no dia 1º, quando a lua entrar na fase nova, a gente vai ter aí, do dia 1º ao dia 5, mais ou menos, um período muito bom para a gente pensar nos nossos projetos, nos nossos propósitos. Se a gente está numa energia 1, numa energia de manifestação, de ousadia, de coragem, que tal vocês olharem para a vida de vocês e pensarem no que vocês querem manifestar, no que vocês querem abrir caminho, no que vocês querem pôr para jogo, né? Então, pensar nisso, olhar para essa lua nova, pegar esses 4 primeiros dias e botar aquilo para funcionar. A partir do 5º dia após lua nova, então a partir do dia 5, 6 de novembro, a gente já entra numa fase de inquietação, de lua crescente. E aí, nesse momento, a gente começa aos poucos a ter energia para se movimentar, para buscar o que a gente quer, para se jogar na vida, para começar a andar para frente e fazer com que aqueles objetivos que foram idealizados e planejados na lua nova aconteçam e se concretizem. Então, lá pelo dia 5, 6, vocês podem começar a fazer um movimento de ação, de ir para cima. Pega essa energia 1 desse mês e vai desenvolver os projetos. Essa energia vai ser crescente, ou seja, ela vai se movimentar até que o apogeu dela acontece na lua cheia. Se não me falha a memória, a lua cheia é dia 15, a gente vai checar daqui a pouco. A lua cheia é o apogeu do ciclo. Então, quando a gente chega na lua cheia, a gente está com os nossos projetinhos ali prontos para cair no mundo, para ser vistos, para ser mostrados, a nossa energia está muito forte, a gente está muito inquieto, a gente está muito fazedor. O problema é que a energia é tanta que muitas vezes a gente não consegue se concentrar e fazer as coisas. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai chegando perto da lua cheia, que a gente começa a ficar muito impaciente e inquieto, porque tem muita energia yang acontecendo, a gente vai gastar energia em atividade física, gastar energia em ações diárias que precisam de mais movimentação. Por exemplo, é o dia que você vai fazer aquela faxinona, que você vai arrastar os móveis da casa, arrancar a cortina, tirar tapete, arrastar o sofá e vai limpar as coisas. Por quê? Porque a gente está com muita energia, a gente precisa botar aquilo para jogo, porque a gente precisa drenar essa energia para que ela volte mais organizada. Então, a gente já sabe que entre a nova e a cheia, a gente tem um crescimento e um desenvolvimento da energia yang, que é aquela energia da ação física externa. Quando a gente passa da lua cheia, então a gente teve esse apogeu, a gente transbordou, 4 dias depois dessa lua cheia, a gente entra na fase minguante. Então, lá pelo dia 19, 20, a gente já começa a desacelerar, diminuir o passo, e aí a energia yang diminui e a energia yin aumenta. Então, a gente começa a sair do mundo externo e entrar no mundo interno, voltar para dentro, olhar para nós, para as nossas questões internas, para se desenvolver internamente. Então, da nova para a cheia é o tempo de fazer para fora, botar a vida para acontecer. E a partir da cheia para nova, né? Então a gente faz o processo da minguante, a gente reavalia, repensa, se reconecta com a gente mesmo, entende o que está doendo. Então não é à toa, nós que estamos no ápice de uma energia, de uma lua minguante, né? Que a lua já vai ser nova daqui a pouquinho, a gente está na fase mais escura, chamada lua negra, lua balsâmica. Não é à toa que a gente está tão conectada com o nosso mundo interno. Não é à toa que a gente está tão pronta para desapegar do que não serve. Não é à toa que a gente está fazendo trabalhos de limpeza e de remoção das coisas. Por quê? Porque a gente está olhando para dentro, a gente está assimilando o que não serve e mandando embora, tá? Para que depois a gente recomece os ciclos. Então, gravou isso, gravem isso, energia yang, lua nova, lua cheia.
Depois que passou a lua cheia, a gente começa a minguar a yang e aumentar a energia yin. A gente começa a olhar para dentro, trabalhar o mundo do inconsciente, trabalhar as emoções, tá? E a gente vai serenando para o lado de fora. Precisa dormir mais, precisa comer melhor, precisa descansar mais, precisa ter tempo para olhar para essas questões. Quando a gente não tem tempo, a gente sofre e fica cansadinho, tá? Lua nova no dia 1º de novembro, lua de Escorpião. Eu, particularmente, acho que é uma lua excepcionalmente boa, embora as pessoas tenham algumas questões com o Escorpião, eu acho Escorpião um período excepcionalmente bom. Por quê? Porque Escorpião, ele morre e renasce, Escorpião é resiliente, Escorpião tem a capacidade de transmutar, de transformar, de sair de uma dor extrema e ir para uma luz profunda. Escorpião consegue ser cirúrgico e preciso nos cortes que precisam acontecer. Então, o Escorpião, ele traz essa fase profunda de transformação. E também, Escorpião, ele está muito voltado para o campo do inconsciente, ele é um signo de elemento água, então os sonhos ficam potencializados, a nossa capacidade de conexão com o mundo psíquico fica acentuada, e é um período de magia, de força para os processos alquímicos acontecerem, afinal de contas, é em Escorpião que toda a magia acontece, tá? Então, o que vocês vão fazer nesse período? Pega as palavras-chave e botam para acontecer na vida de vocês. Entrou na lua nova, dia 1º, vocês vão olhar para a vida de vocês e vão pensar assim, o que eu preciso eliminar na minha vida? Ou cortar cirurgicamente? Ou aonde eu preciso renascer? Aonde eu preciso recomeçar? Aonde eu preciso de coragem, de bravura, de determinação? Isso é a energia de Escorpião, tá bom? Então, não deixem de aproveitar essa energia, porque é uma energia muito reparadora e curadora. A lua cheia, que é o ápice dessa lua de Escorpião, ela vai estar, logicamente, no signo oposto aonde está o Sol. Então, de um lado eu tenho o Sol em Escorpião, do outro lado eu vou ter a lua em Touro. Aqui a gente está falando do eixo das posses, o eixo das paixões, o eixo dos desejos, o eixo da riqueza material, o eixo do controle das obsessões e compulsões, tá? O que é o eixo? Eu estou falando do eixo zodiacal, entre Touro e Escorpião. Então, nessa lua cheia, a gente pode trabalhar questões materiais, porque a gente está falando de Touro, Escorpião, questões relacionadas ao corpo, questões relacionadas à abundância e prosperidade, questões relacionadas a relacionamentos e estabilização de relacionamentos, porque Touro é um signo que prima pela fidelidade, aliás, o Escorpião também, tá? Então, são signos muito fiéis e constantes. A gente também pode trabalhar tudo que fala de corpo, tudo que fala de campo do inconsciente, porque a gente está falando desse eixo Touro-Escorpião, tá? Certamente não vai ser uma lua cheia tranquila, né? Vai ser intensa, vai ser profunda, porque a gente está falando do domínio de Escorpião e está falando do oposto dele, que é Touro, que são os signos mais controladores e possessivos que a gente tem, que vão estar ali se confrontando com o Sol e com a Lua. Então, sim, a gente pode esperar uma lua cheia profunda e cheia de emoções, tá bom? Aqui a gente termina a parte das lunações, e aí eu quero saber, enquanto eu tomo água, se alguém tem alguma pergunta para fazer da parte das lunações. Não? Vocês me dão um joinha para eu saber que vocês entenderam? Obrigada, gente. Vocês, janelinha fechada, a gente se comunica por sinais, combinado? Vamos nos sinais. Então, agora nós vamos falar sobre os planetas. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: os planetas, principalmente o Sol e a Lua, são os que comandam mais o nosso dia a dia, né? Então,
O que significa isso? O Sol, o movimento do Sol, onde ele passa no nosso mapa, ele vai trazendo luz e vai trazendo à tona, trazendo para a consciência aqueles assuntos. Que são aqueles assuntos? O assunto do signo em que ele está passando, então agora ele vai trazer à tona assuntos do signo de Escorpião, mas ele também traz à tona os assuntos da casa que ele passa. Então, por exemplo, você tem Escorpião no ascendente. Ele vai trazer à tona temáticas de corpo, temáticas de iniciativa, projetos novos, direcionamento da vida. Pode dar vontade de mudar o visual. Se o Escorpião está na casa 2, são questões financeiras. Na casa 3, comunicação. Na 4, assuntos de família. Na 5, a nossa identidade, e assim por diante. Então, aonde o Sol vai passando, ele vai trazendo para a consciência aquelas questões. Dito isso, a Lua faz um movimento também no zodíaco. E aonde ela vai passando, a gente vai sentindo aquelas questões. Porque o Sol é luz, consciência. A Lua é emoção, inconsciente. Então, a gente vai se sentindo de determinadas formas. Mas os outros planetas também fazem a diferença, tá? Os outros planetas também trazem uma carga de informação. Então, por exemplo, Mercúrio vai trazendo comunicação. Então, quando o Mercúrio entra no signo X, a comunicação fica de um jeito, depois ela vai para outro jeito, e assim por diante. Então, a gente tem que lembrar que todos os planetas trazem as nuances das energias arquetípicas que movem as nossas vidas. Consciente ou inconscientemente, elas vão nos influenciar. Planetas rápidos fazem movimentos mais pessoais. Então, por exemplo, o Mercúrio, quando ele retrograda, e ele retrogradará esse mês, ele bagunça a nossa comunicação. Já quando Plutão entra em Aquário, e ele entrará este mês, ele vem fazendo uma revolução social nos direitos coletivos. Então, um planeta rápido, que é Mercúrio, Vênus, Marte, a gente pode até colocar aqui nesse balaio Júpiter e Saturno, versus todos os outros, que é Urano, Netuno, Plutão, o Quirón também, a gente já está falando mais de efeitos coletivos, tá? Mas isso não quer dizer que não impacta a gente. Cada pessoa tem um mapa, cada pessoa tem uma disposição energética, e às vezes um planeta Plutão, ele está acionando um cantinho do mapa da gente e faz um strike na nossa vida, tá bom? Mas é só para a gente entender um pouco a dinâmica no geral. E aí, principais e importantes movimentos planetários. A gente tem, logo no começo do mês, no dia 2, Mercúrio entrando em Sagitário, ele sai de Escorpião. Então, agora, a nossa tendência é estar estudando mais ocultismo, a gente está mais profundo, a gente querer se colocar mais intensamente em tudo que a gente aprende, a comunicação está mais intensa, as pessoas estão mais fáceis e suscetíveis de se magoar, a gente está mais passional na forma como a gente fala. Na partir do dia 2, o Mercúrio entra num signo de fogo, então é expansão, é mente rápida, mente veloz, a palavra do sincericídio, então a gente fala e depois fala, meu Deus, porque eu disse isso? É mais ou menos isso que acontece quando o Mercúrio está em Sagitário. A gente não tem trava, a gente não tem papas na língua, a gente vai falar o que pensa, mas também a gente vai ter uma conotação de comunicação mais entusiasta, mais otimista, com mais fé, com mais energia, a gente vai pensar mais rápido, a gente vai estar mais proativo. E aí isso vai acontecer no campo da comunicação, pode acontecer nos estudos, aprendizados, trocas, comércio, nos relacionamentos em geral. E aqui eu faço uma informação para vocês. Lembrando que a gente vai ter um Mercúrio retrógrado no final do mês, tentem colocar a vida em ordem, né? Porque esse Mercúrio retrógrado, ele vai ficar ali retrógrado até quase o finalzinho do ano,
final não, mas ele vai pegar uma parte de dezembro considerável. Então, a galera que trabalha com comércio, a galera que trabalha com comunicação, quem precisa fazer esses processinhos, precisa destravar, enquanto o Mercúrio está direto em Sagitário, porque depois ele vai entrar em retrogradação em Sagitário, e a tendência é que a gente veja muitas trapalhadas, do tipo, falei, não devia ter falado, meti o pé pelas mãos, fiz um trem que não podia ter feito, mas também vai ser muito bom para a gente rever conceitos de comunicação, aprendizado, fé. Porque Mercúrio retrógrado em Sagitário vai acentuar tudo isso. Tá bom? Dia 4. Espera só um pouquinho, que a bateria está acabando, e aí ela pode acabar de repente, a gente ficar sem conexão. Afinal de contas, né? Quem quer que isso aconteça? Ninguém. Dia 4 de novembro, o Marte entra em Leão. E Marte em Leão tá numa posição boa pra caramba. Diferente do Mercúrio, que está em Sagitário, metendo o pé pelas mãos e fazendo o sincericídio, o Marte em Leão é o guerreiro a serviço do rei. Então, ele está lá inteiro altivo, louco para ganhar uma batalha. Então, nós vamos ter aumento de energia, vitalidade, coragem, brilhantismo. Todo mundo vai estar doido para mostrar para o mundo a que veio, suas melhores qualidades, suas melhores características. E vai estar muito bom para a gente ir atrás do que a gente quer. Daqui a pouco, Marte também entrará em retrogradação. Se não me falha a memória, só em dezembro, mas entrará. Então, a gente também tem que aproveitar esse momento para agir e avançar. Porque Marte está saindo de Câncer, que é um signo emocional, sentimental, que está muito nos milindres dos sentimentos. Marte em Câncer não está bem, tá, gente? Então, ele fica muito voltado para o emocional, para a segurança ali, e não avança como deve avançar. Em Leão, ele tira esse atraso. Então, a gente bota os nossos projetinhos para rodar. Lembra? Mês 1, Sol em Escorpião, dando coragem, iniciativa, o Marte entrando em Leão, a gente mais forte ainda, mais disposto a lutar por alguma coisa. Então, é o tempo da gente desenrolar a vida, tá bom? A gente entra num período para desenrolar a vida. No dia 11/11, Vênus entra em Capricórnio. Então, ela está hoje em Sagitário, então ela está lá divertida, curtindo a vida, querendo aproveitar tudo que tem de bom, né? A Vênus em Sagitário é de boas, ela não está nem exaltada, mas também não está em exílio, não está em nenhuma posição ruim. Ela está só querendo curtir ali a vida. Mas quando ela entra em Capricórnio, ela entra numa posição não muito confortável, porque Capricórnio não dá muito espaço para amor. E Capricórnio tem as questões de autovalorização. Então, o que a gente vai sentir a partir desse movimento? Um aumento, vai diminuir essa vontade da gente aproveitar a vida e vai aumentar a necessidade da gente mostrar resultados. A gente vai ficar mais focado em estruturas, responsabilidade, planejamento, alicerce das coisas. A gente vai querer mais, vai estar mais ambicioso, vai estar mais preocupado, vai estar menos alegre, divertido, menos leve, porque aí a gente tira essa coisa divertida do Sagitário e entra naquela coisa certinha do Capricórnio, tá? A Vênus em Capricórnio vai dar uma conotação de mulher de negócios, que não tem tempo a perder. É mais ou menos assim que a gente vai ficar. Então, a gente vai querer correr. Sabe quando a gente acorda e fala, final do ano, eu não fiz nada dos meus projetos, preciso botar a vida em ordem? É mais ou menos assim que muita gente fica com a Vênus entrando em Capricórnio. Então, é um momento que, se bem aproveitado, é muito bom para dar esse up nos nossos projetos que estão parados. Se mal aproveitado, pode trazer muitas questões de autoestima, pode trazer muitas questões de menos-valia, pode trazer uma ambição desorganizada, tá? Mas se ela estiver funcionando bem, a gente vai ter paciência, planejamento, constância e organização para se desenvolver, tá? No dia 15, a gente tem o fim de Saturno retrógrado. E aí, toda vez que um planeta grande
na verdade todos, né? Quando eles saem da retrogradação, eles meio que têm que tirar o atraso, porque eles vão passar de volta em todo o ponto que eles estavam, que eles já tinham passado, aí eles voltaram retrogradando, então agora eles têm que tirar o atraso. Então é como se a gente recebesse um saculejo da vida, sabe? Então o Saturno, ele entrando saindo da retrogradação, ele vai precisar correr atrás do prejuízo, porque ele ficou ali revendo questões de espiritualidade, questões de meio ambiente, olha quanta questão climática, né, gente, veio à tona nesse período de Saturno retrógrado. Então a gente ficou revendo tudo isso, e agora ele vai cobrar da gente ações, disciplina, responsabilidade, comprometimento. E quem não tem, acaba meio que sendo atropelado por essa avalanche do Saturno andando, né, entre aspas, para frente, tá? Então, é a hora da gente se comprometer. Afinal de contas, nós estamos ainda no ano de Saturno. Há quem defenda que o ano só deixa de ser de Saturno com o ano novo astrológico em março. Há quem defende que na virada, né, de 2024 para 2025, a gente deixa de ter um ano regido por Saturno. E aí ele não seria mais um ano de karma. Eu recomendo a vocês, amorosamente, que vocês olhem para a vida de vocês e percebam aonde estão as cracas que precisam ser olhadas, porque ainda dá tempo, tá? A gente vai falar disso com calma numa aula que vai acontecer na semana que vem ou na outra. Prometo para vocês que eu passo a data, mas é muito importante a gente olhar para essas questões. Por que que é importante? Porque a gente está saindo de um ano que vai dar estrutura e alicerce para um ano que a gente vai expandir. E aqui tem um segredo, né? Nosso desenvolvimento, ele é espiralado. A gente estava falando disso antes da aula. O Saturno, ele dá chão, ele dá alicerce. Se eu não tiver chão e alicerce, a hora que vier Júpiter, a fundação afunda. A gente não vai conseguir crescer e expandir. A gente vai naufragar nos exageros, nas porcarias. Então, o ano que vem pode ser um ano de escapismo, de fuga da realidade, de exageros, porque a gente não está fazendo a lição de casa e não se preparou direitinho para o próximo ano. Então, ainda dá tempo da gente olhar e montar esse alicerce, tá? A próxima aula, que eu vou passar depois para vocês, é sobre isso, exatamente. O que vocês deveriam ter aprendido em 2024 que não aprenderam para que 2025 seja mais fácil. Essa aula é importante, a gente vai falar dela. Essa semana eu passo a data para vocês. Ainda esse mês, dia 19, fim do Plutão não, Plutão já deixou de ser retrógrado, mas no dia 19 ele entra em Aquário. Senhoras e senhores, é o início de uma nova era. Não necessariamente uma era de felicidade, luzes, fantasia, porque Plutão em Aquário não vai ser só bonitinho, mas é o início de uma nova era, definitivamente. Plutão é um planeta muito lento, ele vai ficar 20 anos em Aquário, é tempo suficiente para ele mudar toda uma geração, toda uma estrutura, todo um mundo. Lembrando que Plutão já pisou, entre aspas, né, em Aquário por 2 vezes nos últimos 2 anos. Ele, no ano passado, ele entrou primeira vez, retrogradou. Esse ano, no começo do ano, ele entrou pela segunda vez e retrogradou, e agora ele entra em definitivo lá atrás. Quando ele pisou em Aquário, o ChatGPT explodiu. Quando ele pisou em Aquário, fraudes bancárias mais escancaradas do mundo explodiram. Hoje, a gente vai ver um admirável mundo novo acontecer a partir do dia 19. Isso vai acontecer com coisas incríveis, mas também trará, com toda certeza, coisas assustadoras. Eu recomendo que vocês revisitem na memória a aula que a gente deu lá por maio, mais ou menos, março, que eu falei dos grandes movimentos planetários que iam transformar 24/25.
a gente falou bastante de Plutão em Aquário naquela aula, salvo engano, tá? Revisitem a memória de vocês, porque tem muita informação boa para pensar e para entender. Não tem como fugir de movimentos sociais, de transformações profundas nas nossas ideologias. Inteligência artificial veio para ficar e vai assustar a gente todo dia, porque cada dia vai ter uma inovação muito grande. Nós precisamos abraçar tudo isso. E a gente também tem que se preparar para alguns conflitos, afinal de contas, grandes mudanças, às vezes, precisam ter, não que precisa, mas prescindem algumas questões mais difíceis, porque a sociedade é resistente à mudança, a gente tem medo de mudar, enfim, todas essas coisas, tá? Como eu disse para vocês, dia 25 de novembro, aquele momento temido, apavorante e assustador vai voltar. Mercúrio retrógrado. E Mercúrio retrógrado em Sagitário, né, gente? Então a gente vai poder rever questões de espiritualidade, a gente vai poder ver como a gente aprende, como a gente se conecta com a nossa expansão de consciência, como a gente se conecta com a abertura da nossa mente, como a gente expande, mas a gente também vai ter um monte de perrengue. E a minha aposta é comércio, viagens, comunicação bugada. Viagem com certeza, tá, gente? Porque Sagitário e Mercúrio são significadores de translados, etc. Então, dona Thaís, que trabalha com viagem, já se prepare, já tome o seu estoque de calmantes e chá de maracujá, porque vai ter enrosco nos embarques, nos desembarques e nos translados da vida. Faça todo mundo conferir 3 vezes os documentos, faça todo mundo ter certeza que está tudo ok. Ainda assim, teremos alguns impasses. Mas, na minha opinião, o que mais vai acontecer é o... Puta merda, falei, não podia ter falado. Porque se tem um trem que quem é de Sagitário e quem é de Áries sabe fazer, é o sincericídio. Quem aqui, se tiver mais alguém aqui da minha turma, que ou é de Sagitário ou é ariana, sabe do que eu tô falando. Falou, nem terminou de falar, já tá arrependido porque viu que falou que não devia. Mercúrio retrógrado em Sagitário, gente. Amarrem essas línguas. A gente vai falar besteira. A gente vai meter o pé pelas mãos, a gente vai mandar mensagem para a chefa, xingando a chefa no WhatsApp, achando que está xingando, está falando isso para o melhor amigo. A gente vai meter o pé pelas mãos. Precisa tomar cuidado com esse tipo de precipitação. Tá bom? Isso é uma aposta muito grande que eu tenho para falar para vocês. E aí, não é em 21 de dezembro, é 21 de novembro, temos um erro aqui de dados. Teremos o momento mais esperado do ano, que se chama Sol em Sagitário. Brincadeiras à parte, porque o Sagitário é o melhor signo. Eu quero dizer para vocês que a gente vai entrar num momento de mais otimismo. A gente sai do Escorpião, que está muito voltado para dentro, que é muito visceral, que é muito intenso, que é muito profundo, que é muito dramático, e vai para a expansão, para a alegria, para a jovialidade, para o entusiasmo, para a coragem, para aquela coisa das filosofias de vida. Não é à toa que a gente tem um boom de happy hour com os amigos de fim de ano, sabe? Aquela coisa. Não sei se vocês prestam atenção nisso, mas a gente mora numa cidade pequena aqui, e o meu aniversário é no meio dessa confusão, né? A gente nunca consegue sair para jantar num restaurante legal, porque eles estão sempre lotados. Com aquelas mesas gigantescas e toda a galera da firma. É muito engraçado isso. É uma coisa que a gente, ano após ano, é clássico, né? São as festinhas de firma. Todo mundo quer socializar, todo mundo quer trocar, todo mundo quer confraternizar. Porque não é só porque é fim do ano, tá, gente? É porque estamos entrando no verão,
Então, é o ápice da nossa energia, é Yang, né? E nós estamos com o Sol em Sagitário. Sagitário é aquela mesa grande, cheia de pessoas, comendo além da conta e bebendo em demasia. Falando alto, gesticulando, bem coisa de Júpiter, sabe? Bem coisa de Zeus. Para quem assistiu aquela série Caos, aquele Zeus é meio caricato, mas ele tá lá, né? Fazendo tudo meio over. Então, é um momento em que a gente pode trazer um pouco mais de alegria para um ano que foi tão complicado, né, galera? Porque, assim, a gente está num ano difícil. 2025 não vai ser fácil também. Talvez até mais difícil que 2024. Mas a gente tem aí um período onde a gente reforça a nossa fé, reforça a nossa conexão com os nossos valores e amplia a nossa visão de mundo. Muito interessante que Mercúrio entra em retrogradação logo depois, então ele ajuda a gente a fazer esse processo. Então eu convido vocês, amorosamente, reitero essa importância. Aproveitem Sol Sagitário / Mercúrio retrógrado em Sagitário para rever o quão o horizonte de você está alargado, para rever a ideia de maestria dentro de vocês, a ideia de conexão espiritual e valores mais sublimes, porque em 2025 a gente será em demasia cobrado dessas questões. Então, se a gente fizer essa liçãozinha de casa bonitinho, a gente entra em 25 em paz, no amor, na felicidade e na tranquilidade. Eu não quero ninguém aqui sofrendo, então eu quero que todo mundo fique esperto. E aqui acabamos a nossa apresentação. Fomos rápidos. Eu quero saber... Bom, eu sei que as dúvidas vão chegar a hora que acabar a gravação. Então, a gente tira a gravação aqui e eu respondo a dúvidas de vocês que vão surgir, porque eu sei que vão ter muitas, tá? Então,